Você quer viver de dividendos? Então você precisa conhecer BB Seguridade, a empresa que paga dividendos até em tempos de crise. E para essa explicação, eu separei esses tópicos aqui que vão te ajudar. Se você está com a tela branca e não sabe o que fazer, essas perguntas vão ser o radar que você precisa seguir e entender. Então vamos lá. O que é BB Seguridade? Como a empresa ganha dinheiro? Por que ela paga tanto dividendos? Vale a pena investir em BB Seguridade hoje? E quais são os riscos e cuidados? E no final, eu tenho um super presente para você, para te ajudar. Nesse momento, você está querendo entender como viver dividendos, entender sobre a empresa, ter um local para você conversar, mas eu te conto no final, porque essa dica é a mais valiosa de todos. Mas só depois que a gente for respondendo uma a uma dessas perguntas. Então vamos para a primeira pergunta. O que é BB Seguridade? Que é o Banco do Brasil Seguridade, tá? Ela é uma holding, ou seja, um grupo econômico que controla os negócios de seguro, previdência e capitalização do Banco do Brasil. Depois, ela atua de forma leve. O que é isso? Um modelo asset light, e é bem lucrativa. Esse modelo de asset light é porque em cada agência do Banco do Brasil você vai ter uma BB Seguridade. Então, esses custos de estar operando, ela não vai possuir. Então, isso já é uma vantagem competitiva, porque se o custo é baixo, a lucratividade pode ser um pouco maior. Depois, ela não tem despesas bancárias nem crédito, só a distribuição. É isso mesmo, porque a lógica de um seguro, e até aqui a maior seguradora de todos os tempos, a Berkshire, que é a empresa do Warren Buffett, que nos ensina que quando você tem uma seguradora, você tem esse fluxo de capital sendo recebido de maneira constante e você, quando não vai pagando prêmio, né? Prêmio pelo quê? Pelo sinistro. O que é o sinistro? Se você tem aqui um seguro de automóvel, um seguro de carro, e nada aconteceu, um seguro de vida, e você vai renovando, pagando isso, então você não tem esse sinistro que vai tirando despesas quando precisa pagar, caso ele venha a acontecer. Então, um modelo de seguradora, e o Warren Buffett fala disso em algum dos seus livros, ele fala, olha, é um modelo que eu vou recebendo fluxo de caixa e o meu trabalho é fazer uma alocação perfeita. Então, se você está chegando aqui e quer entender sobre isso, saiba que BB Seguridade tem uma asset light, ou seja, não tem muito despesa porque ela opera dentro das instituições que ela está presente, das agências. Então, ela tem maior lucratividade por causa disso. Ela não tem essas despesas bancárias de operar. E aí, aqui tem um pouquinho desse mapa. Olha esse mapa. Isso aqui, tudo que BB Seguridade, Banco do Brasil Seguridade faz. Então, ela tem a área de previdência, de capitalização, a parte dental, BB Seguros. Então, tem até ali a ideia de BB Seguridade com outras modalidades. Opa! Mantém isso aí, produção? Deixa fluir. A produção deixa fluir, né? Então, engasgamos aqui ao vivo. Deixa eu tomar até um café por causa disso. Ó, aproveitando que tem que tomar um café, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum comentário. Esse vai ser um mês muito especial. Eu já conto para vocês por quê. Vamos lá. Segunda pergunta. Como a empresa ganha dinheiro? Um ponto importante. Toda vez que você está pensando no negócio, você tem que entender como a empresa ganha dinheiro. Bem, a primeira parte que ela ganha dinheiro é o seguinte. O Banco do Brasil tem parcerias e seguros e previdência. Então, essas parcerias permitem que ela tenha menor custo operacional e que as agências do Banco do Brasil possam distribuir isso. Então, quando o Banco do Brasil vende seus produtos, já tem ali seguros e previdência, que é da própria BB Seguridade. Então, isso traz aqui, você entende como a empresa ganha dinheiro. Segundo, ela tem uma participação na receita sem assumir a questão dos riscos de sinistro. Então, o que é essas receitas? Ela vai fazendo ali capital e muitas vezes esse sinistro vem em outra modalidade. Então, esse é um ponto super importante de BB Seguridade, tá? Questão, alta margem e eficiência operacional. Por quê? Custos reduzidos, então ela tem uma alta margem operacional, isso é muito bom, porque às vezes alguns negócios, por exemplo, quando a gente compara com os negócios que queimam muito caixa para crescer, isso é muito ruim. Então, a BB Seguridade tem esse ponto bom. Terceira questão, por que ela paga tanto dividendo? Ela é uma grande pagadora de dividendo, eu já conto para você o porquê. Mas presta atenção, aqui ela tem poucos investimentos necessários para operar, porque ela opera dentro das agências e nas parcerias que ela realiza, então isso faz mais sobra de caixa. Se ela tem mais sobra de caixa, ela tem um princípio chamado payout,
que é a quantidade de dividendos que ela distribui e que eu já fiz um vídeo aqui falando sobre isso, que deve estar aqui na descrição ou algum cantinho da tela. Então, ela tem um alto payout. O que é o payout? Ela distribui muito do lucro dela porque ela gasta pouco. Por isso que a BB Seguridade é uma das empresas que sempre está na carteira dos investidores, né? Então, ela distribui quase tudo que ela lucra, né? Acionistas, essa é uma característica fundamental da empresa e a gente precisa verificar o que é esse retorno que a gente está falando, que é o seguinte: hoje, uma ação da BB Seguridade está em incríveis R$ 36,67. Ela tem uma taxa de dividendos de quase 10%. Isso fala que ela distribui 92 centavos de dividendos ao trimestre. Então, aqui fazendo uma comparação entre dividendos dos fundos imobiliários que pagam todos os meses, é importante você ter essa descrição, os fundos imobiliários eles têm essa obrigação de distribuir o seu lucro todos os meses. Já as empresas que distribuem dividendos, algumas fazem isso mensalmente e outras fazem isso no trimestre. Por isso que a gente está sempre acompanhando o trimestre. Então, por trimestre, a BB Seguridade está distribuindo 92 centavos. E aqui um ponto importante, ó. Eu trouxe a história de dividendos da companhia desde 2019 até 2024. Queria que você prestasse atenção nesse campo aqui de payout, que é o quanto do lucro ela distribui aos seus acionistas. Por isso que a gente fala que é uma empresa com uma história de grande distribuição de dividendos aos seus acionistas. Então, o payout dela em 2024 foi 97%. Então, distribuiu 97% do que ela recebeu, tá? Isso deu um valor por ação de R$ 2,30, tá? Incrível, né? Ela também teve momentos muito difíceis, como 2020, onde ela distribuiu 47% do seu lucro. Mas, historicamente, se você olhar aqui nos últimos anos, nos últimos 5 anos, o menor dividendo foi o menor payout foi de 2023, onde ela distribuiu 58% do seu dividendo. Um ponto importante: rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Então, não quer dizer porque ela teve esse histórico que ela vai continuar fazendo. E uma questão muito relevante: aqui não é recomendação de investimento, é um estudo te respondendo as suas principais questões. Essa decisão é sua e eu não tenho nenhuma recomendação de investimento aqui. Tudo bem? Nesse ponto, você está vendo que a empresa tem uma história de ótimo pagamento e distribuição de dividendos. E eu já vou te contar, você deve estar perguntando, está tudo muito bom, está tudo muito bem, mas quais são os riscos e cuidados? Eu já te conto. Vale a pena investir em BB Seguridade hoje? Um ponto de atenção, não é recomendação de investimentos, mas é uma reflexão para que você consiga entender os desafios da companhia. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro desafio da companhia: ela é estável, previsível e boa para dividendos. Então é uma estratégia de dividendos. Já te conto o porquê, tá? Mas tem uma estabilidade, uma previsibilidade. É uma empresa que distribui uma parte muito grande do seu caixa. Nós mostramos aí que ela distribuiu mais de 96% do que ela teve de lucratividade. Depois, ela não é uma empresa de crescimento, mas é uma empresa de entrega de resultado. É importante, porque muitos investidores que querem crescimento rápido, eles acabam olhando para uma outra característica de ação. Essa aqui não, é uma empresa de resultado. Vai dando resultado de maneira consistente e como a lei das SAs obriga a distribuir um pedaço do seu lucro, e nós sabemos que ela distribui mais de 96% do seu payout, então nós sabemos que ela é uma empresa de resultado. Terceiro ponto, é uma carteira boa para visão de longo prazo. Para quem pensa em construir patrimônio a longo prazo, está recebendo de maneira trimestral seus dividendos, é a questão de BB Seguridade, tá? E aqui um ponto importante, eu trouxe aqui um gráfico, esse gráfico olhando desde 8 de agosto de 2014, perceba, a empresa ela cresceu 106% desde 8 de 14 de 2014 até aqui. Então, como nós mostramos, ela é uma empresa de resultado, não é de crescimento, mas o diferencial dela é a distribuição de dividendos. Tudo bem? Combinado? Agora vamos para um ponto importante. Quais os riscos e os cuidados que todo investidor tem que ter? Lembrando que isso não é uma recomendação de investimento, mas é uma ideia para você que busca aprender a investir, de fazer o dinheiro trabalhar para você. Então, aqui a primeira questão, forte dependência do Banco do Brasil. A gente sabe que o BB Seguridade está operando dentro das agências e que o principal cliente que fornece para ela é o Banco do Brasil. Então, qualquer coisa que impacte o Banco do Brasil pode respingar na companhia. Atenção. Segunda questão, mudanças regulatórias ou políticas que podem afetar o negócio. Uma regulatória que aconteceu esse ano, que foi no primeiro trimestre, é o seguinte:
A gente tinha uma política de crédito, ou uma lei dentro da política de crédito, que era 2682, era uma resolução do Banco Central que permitia que as instituições financeiras pudessem classificar o seu risco de A a H. Então, com a resolução 4966, isso mudou. Agora os bancos precisam dar um outro tratamento. Isso acabava no passado, nós chamávamos de provisionamento de débito duvidoso, e agora nós temos uma outra característica para essa carteira, um outro tratamento que penaliza um pouco as reservas das instituições financeiras. Foi isso que aconteceu, por exemplo, com o Banco do Brasil, porque ele teve que dar um novo tratamento para essa carteira. Então, super cuidado aqui, super atenção, tá bom? Então, uma mudança regulatória como essa aconteceu e impactou o balanço da companhia, pode acontecer também em outros momentos. E o terceiro fator não é uma empresa de crescimento rápido, então, para você que está buscando crescimentos acelerados, resultados rápidos, não é essa empresa. Essa empresa é uma empresa de dividendos. Tudo bem? Conseguimos entregar todos os pontos. E agora, o momento mais esperado. Qual o presente que eu tenho para você? Olha só, esse aqui é a minha comunidade, uma comunidade que tem todos os meus conteúdos gravados, encontro com especialistas, papos, lives para tirar dúvida, para você que está começando e não sabe por onde começar, explicações, sala investidor, um acompanhamento, conversas, planilhas. É a plataforma Rejude, renda, juros e dividendos. É isso que você precisa, ter um renda, juros e dividendos. E eu vou te dar um presente. Durante 7 dias você pode acessar todos os conteúdos e não pagar nada. Durante 7 dias. Depois de 7 dias, você entende se vai fazer sentido para você, e eu tenho convicção que vai fazer sentido. Por quê? Tem muito conteúdo aqui e conversa com especialistas. E aí, vem o seguinte, aqui você consegue ver um pouquinho. Você vai responder uma pesquisa e vai entrar para a comunidade Rejude, renda, juros e dividendos. Por que isso? Todos os dias você trabalha com o seu corpo, com a sua mente, com o seu tempo, e você ganha a sua renda. Só que é uma força trabalhando para você. E eu quero te mostrar que tem mais 3 forças que podem trabalhar para você. A renda passiva, os juros e os dividendos. Então, se inscreve agora. Mas para isso, você vai ter que usar uma palavrinha mágica para receber esse presente. Então, a palavra de hoje é bebê. Isso mesmo, bebê. B-E-B-E. Bebê. É a palavra de hoje para lembrar, bebê, seguridade. Usa essa palavra mágica aí e a gente vai mandar para você essa oportunidade de você aprender a investir e acessar todo o meu conteúdo durante 7 dias, participar da comunidade Rejude. Bora! Até o próximo. Concorda que o bebê seguridade tem que estar na carteira? Responde aí. Eu parece que sim. Mas e você, concorda? Até o próximo encontro. Tchau, tchau.